nome do Senhor Jesus e dá uma salva de palmas para Jesus. Cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, Deus tremendo e Deus maravilhoso. Mais um dia na presença do Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Confesso para os irmãos que está à vontade de eu sair correndo aqui, eu estou tremendo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Em alguns minutos levando a minha gracinha ali à UPA. Eu tomei 2 injeções hoje à tarde, o meu corpo está mole, minhas vistas dirigindo na caixinha que deveria se fechar. E eu estava ali pedindo misericórdia para Deus. Tenho passado algumas dificuldades, algumas lutas, tentando meditar na palavra do Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então sabemos que é luta, né? Passei por esses dias aí algumas lutas, dificuldades em minha vida. Passei por um período de 4 lutas, uma atrás da outra. Louvado e exaltado ao nome do Senhor. Mas o Senhor ele é misericordioso, e as mãos deles têm me sustentado como sustenta de Deus. Louvado e exaltado ao nome do Senhor. Deus tremendo e Deus maravilhoso. Confesso para os irmãos que eu vou ser rápido, vou tentar ser rápido, porque quem vai fazer não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Louvado e exaltado ao nome do Senhor. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé, para que possamos fazer a leitura da Bíblia. Louvado e exaltado ao nome do Senhor. Abra aí a tua Bíblia, a tua espada, no livro de 2 Reis, capítulo 20. Exaltado ao nome do Senhor. Deus tremendo e Deus maravilhoso. Livro de 2 Reis, capítulo 20. Louvado e exaltado ao nome do Senhor. Deus tremendo e Deus maravilhoso. Aleluia, glorificado e exaltado ao nome do Senhor. Quem tem ouvido, ouça com o Espírito Santo diz a igreja. Louvado e exaltado ao nome do Senhor. Todos acharam? Louvado e exaltado ao nome do Senhor. O título se diz assim: Ezequias adoece. Louvado e exaltado ao nome do Senhor. Versículo 1 do capítulo 20 de 2 Reis. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele, disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou o Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido de... Lembra-te do que adiante de ti andei em verdade, e com o coração perfeito fiz o que era reto aos olhos do Senhor. E orou, e Ezequias chorou muitos. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta, diz a Ezequiel, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, Deus do teu pai, ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao 3º dia subirá a casa do Senhor. E sucedeu, e acrescentarei os teus dias 15 anos das mãos, aleluia, e te libertarei das mãos de Azias, e te livrarei a ti e esta cidade. Louvado e exaltado ao nome do Senhor. E disse mais a Isaías: Toma uma pasta de figo, e tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Louvado e exaltado ao nome do Senhor. Deus tremendo e Deus maravilhoso. O título desse culto, dessa pregação, oportunidade que o Senhor está me dando, é um título que se diz assim: A oração mudou o propósito de Deus. Pode se assentar. Louvado e exaltado ao nome do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus querido e Deus maravilhoso, Pai, neste momento, meu Deus querido, eu me coloco, Senhor, em posição do Senhor. Pai querido, para fazer não a minha vontade, Senhor glorioso Deus, mas para fazer a tua vontade. Peço, meu Pai querido, que teu Espírito Santo, meu Deus, ele possa, meu Pai querido, estar por fazer a grandeza do Senhor. Ah, Pai querido, porque Deus, eu não posso fazer nada, Senhor, mas estou aqui debaixo da promessa do Senhor, meu Pai querido. Estou aqui, meu Pai querido, proposto para anunciar a tua palavra, meu Deus. Pai, eu não conheço, Senhor glorioso Deus, vidas, meu Deus querido, mas o Senhor conhece, meu Pai. Então que neste momento, meu Pai querido, que teu Espírito ele possa, meu Pai querido, possuir a minha vida, meu Deus
exércitos, Senhor, sobre cada vida, meu Deus. Ah, Senhor Deus maravilhoso, príncipe da paz, continuarei te louvando e te exaltando, meu Pai querido. Abre a minha mente, meu entendimento, meu Pai querido, para que eu possa cumprir a tua verdade, a tua realidade nessa noite, meu Deus. E assim, meu Pai querido, eu te glorifico e exalto ao nome do Senhor dos Exércitos. Louvado e exaltado ao nome do Senhor. Deus tremendo e Deus maravilhoso. Acabamos de ler aqui os versículos do livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 adiante. Uma situação que o rei Ezequias passou. A Bíblia nos relata que Ezequias estava enfermo de cama. E o profeta Isaías, selecionado pelo Espírito Santo de Deus, foi de encontro com ele. Deus levantou Isaías e diz: vai lá. Quando Isaías entra dentro da casa, ou dentro do palácio do rei Ezequias, então o profeta, cheio da unção, cheio do poder de Deus, ele olha para Ezequias e diz: toma a tua cama, porque você não vai mais ter vida. E a Bíblia nos diz que de repente o profeta ele falou, entregou, e virou as tuas costas e foi embora. Mas o que me chama a atenção é que no momento da situação que Ezequias se encontrava, Ezequias estava deitado. Com certeza a enfermidade que estava levando a morte era tão ruim que nem de pé ele conseguia ficar. E a Bíblia nos diz que ele virou o rosto para a parede. Ele começou a louvar e exaltar o nome do Senhor, a quebrantar o seu coração na presença do Senhor. E aí a Bíblia nos diz que ele começou a relatar o Senhor dizendo: olha, meu Pai querido, tu está muito bem lembrado que eu andei no caminho reto, fazendo a tua obra. Senhor glorioso Deus, o Senhor sabe, meu Pai querido, que eu sempre andei na presença do Senhor. A Bíblia nos diz que Ezequias, ele foi levantado a rei com 25 anos de idade. O que me chama a atenção é que o rei Ezequias, quando ele tomou a posse do Senhor, quando ele tomou a posição que o Senhor tinha colocado nele, a Bíblia nos diz que ele começou a colocar a casa em ordem. Naquele tempo havia pecado, desobediência do povo. O povo tinha errado, o povo estava fazendo mal, aquilo que não era que agradava a Deus. A Bíblia nos diz que alguns reis se levantavam e eles começavam a andar até bem, mas quando dava mais alguns passos a mais, começavam a fazer aquilo que não desagradava a Deus, fazia aquilo que não estava sendo perfeito aos olhos do Senhor. Mas Ezequias ele foi estabelecido por Deus, e aos seus 25 anos ele começou a colocar a casa em ordem. A Bíblia nos diz que Ezequias começou a estabelecer o templo do Senhor. E aí a Bíblia nos diz que Ezequias invocou. Ezequias fez a reunião e chamou os sacerdotes e os levitas. Quero perguntar uma coisa para você: quantos levitas tem aqui nessa noite? Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Agora eu vou perguntar: quantos sacerdotes tem aqui dentro da casa do Senhor? Tem sacerdote? Levanta as tuas mãos aqui agora. A Bíblia nos diz que Ezequias, ele chamou. Quando eu lembro lá dentro da palavra do Senhor, coisa tão tremenda, tão maravilhosa, pelo Espírito Santo de Deus. E nos dias de hoje, quando nós estamos nos dias de hoje, quando os nossos líderes vão fazer uma reunião, e começam a colocar tudo aquilo que Deus tem colocado e mostrado, e começa a colocar, relatar, começa a descer o rolo. E se você for ver, dentro da Bíblia do Senhor, relatamente é trabalhado todo conforme. Porque Ezequias, ele pegou os sacerdotes e os levitas e começou a estabelecer, louvado e exaltado ao nome do Senhor, o templo do Senhor, a casa do Senhor. A Bíblia nos diz que Ezequias deu a ordem para tirar tudo aquilo que não emprestava, toda a imundícia, toda a idolatria, todo o pecado. É necessário louvar e exaltar ao nome do Senhor. E nos dias atuais, nos dias de hoje, eu e você somos o templo do Senhor.
louvado, exaltado é o nome do Senhor. Não pode ter nada que desagrada a Deus. E Ezequias então ele começou a estabelecer. A Bíblia nos diz que a regra do sacerdote é aquele que serve dentro do santuário, é aquele que apresenta os bons e sacrifícios ao Senhor e revela onde Deus falou. Naquela época os sacerdotes eles estavam em cargo de consultar a Deus e trazer de Deus para o povo. Eu fico imaginando a ansiedade do povo, como nos dias de hoje, quando chegamos diante da presença do Senhor, estamos passando por alguma situação, estamos passando por alguns problemas, estamos esperando um profeta, estamos esperando algo de Deus. Então o povo daquela época, ele não tinha um privilégio que eu e você tem nessa noite. Semana passada estava pregando, ministrando uma igreja e fui como relaterar. É gostoso quando nós ouvimos o profeta falar. É gostoso quando nós corremos atrás do profeta para falar. Mas o mais gostoso é quando eu e você chega de ficar somente esperando o profeta e vai ter intimidade com Deus. A Bíblia diz que Moisés via Deus de face a face. A Bíblia nos diz que em todo momento Moisés tinha uma intimidade com Deus. E nos dias de hoje, eu e você tem essa oportunidade. Mas quantos aqui não viram face a face do Senhor? Quantos aqui não têm intimidade com o Senhor? É igreja, quero te dar uma palavra profética. A intimidade, ela está liberada do céu. Você pode ter intimidade com o Senhor. É necessário um homem ter intimidade. E aí os levitas também estavam no cargo. Eu aprendi uma coisa tão bonita dentro da Bíblia. Porque nos dias de hoje, quando a pessoa se diz levita, ela anda soberba. O levita, ele quer se achar o tal. O levita quer se produzir todo. O levita quer se apresentar na face dos quatro cantos da face da terra. Tem uma igreja chamada, aleluia, de modelo. Porque as pessoas querem ser modelo. As pessoas querem dizer, eu canto bem, eu prego bem, eu profetizo bem. Mas eu aprendi também da palavra do Senhor que o levita, ele não é só um cabo de louvar. O levita, a necessidade dele, não tem só a responsabilidade de louvar. O levita, ele prestava serviços gerais dentro do templo. Quando você chegar na tua casa, abre lá no livro de Ezequiel 44, capítulo 44, e versículo 15. Os levitas também estavam em cargo, na autoridade de Ezequias, de prestar serviços gerais à igreja. Aquela época era necessário pôr a casa em ordem. Aquela época, o propósito de Deus era colocar a igreja em ordem, o tempo, a estabeleção dele. E Ezequias foi levantado com autoridade. Ezequias, o desejo dele era fazer a obra do Senhor, era colocar os propósitos diante da presença do Senhor. E a Bíblia nos diz então que Ezequias ele começou a estabelecer, ele começou a louvar, exaltar ao nome do Senhor, a começar a purificar o templo, a começar a fazer a limpeza do templo. Eu não conheço a tua vida, eu não sei como é a tua vida, mas limpa o teu templo nessa noite. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Porque a Bíblia, quando você começa a analisar dentro da Bíblia, é espiritual. Ela é espiritual. É necessário que você entenda. É necessário que você compreenda. Esses dias eu tenho observado o quanto as palavras do Senhor estão sumindo. Sábado eu fui atrás de umas revistas da escola dominical, algo para que eu possa montar estúdio, para que eu possa ministrar na escola dominical e para que eu possa aprender. E na Marechal, uns tempos atrás, tinha lugar para todo lado, lojas que vendiam livros, CD. Eu achei uma coisa muito interessante, porque todos os lugares que eu comprei alguns livros, tudo fechado. As portas estavam fechadas. Por que está fechado? Porque o adversário luta para que não podemos aprender a palavra do Senhor.
Mas eu preciso aprender, a palavra é renovada. E Deus me levou ali na pracinha. E quando eu olhei um livro, estava lá, Conselho para os Obreiros. Falei, é esse que eu vou levar. E hoje em seguida, 40 dias de jejum e 40 dias de oração. É esse que eu peguei. Não li os livros ainda. E o Espírito Santo dizia para mim dessa maneira: o amor de mundos estão esfriando. Mundos estão ficando sérios. Porque quando se trata de ensinamento, as pessoas querem tampar o ouvido. Quando se trata de aprender a palavra do Senhor, ninguém quer. Agora quando é papo lá, todo mundo quer. Mas é a palavra que nos torna santo. Só que essa palavra quer ser santo, quer ter do tempo limpo. Então se lava dentro da palavra do Senhor. Ezequias então começou a purificar o templo. Quando Ezequias purificou o templo, os levitas e os sacerdotes limparam tudo, tiraram as estátuas, tiraram tudo aquilo que contaminava o templo, tudo aquilo que desagradava ao Espírito Santo. O homem cheio da autoridade do Senhor, ele foi e limpou, purificou o templo do Senhor. E aí Ezequias começa a chamar o teu povo, começa a chamar todo o povo da cidade para um grande culto, um culto de adoração, para um grande culto, um culto maravilhoso. E mesmo assim ainda tinha pessoas que quando chegaram lá não tinha ainda despegado das idolatrias. Mas a Bíblia nos diz que Ezequias ele começou a fazer a vontade do Senhor. Eu fico imaginando a alegria de Ezequias. Ele se cumpriu a palavra do Senhor sobre a vida dele. Ele foi obediente. Ele foi todo obediente. E ele colocou a casa do Senhor em ordem. E nós olhamos os dias de hoje. É necessário que eu e você coloque a nossa casa em ordem, nosso templo. Porque dentro da palavra do Senhor era um tempo de adoração. Era um lugar como este. E Ezequias colocou tudo em ordem. Deus ele só vai nos levantar e nos abençoar quando nós entender que é necessário fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Ezequiel, lá no capítulo 2, Deus diz assim: filho do homem, se coloque de pé, e eu falei contigo. Em seguida a Bíblia diz que o Espírito Santo o levantou. O Espírito Santo o levantou. Deus deu a primeira palavra: levanta de pé, e eu falei contigo. E o Espírito Santo conduziu e levantou Ezequiel. Deus ele só vai operar algo na tua vida quando você se colocar de pé. Quando você entender que é necessário você deixar o Espírito Santo mover diante da tua presença, diante da vida da tua vida. Ezequiel se colocou de pé. E a Bíblia nos diz que Deus, ele falou com Ezequiel. Eu disse aqui que é gostoso você ouvir o profeta. Tem pessoas que escolhem que os profetas vão consultar. Não é pecado você consultar o profeta. A Bíblia nos diz que Elias, ele sempre era consultado. Quantas e quantas pessoas iam consultar eles? Quantas e quantas pessoas iam chegar diante dele? A Bíblia nos diz que antes tinha um povo que necessitava, dependia do sacerdote para trazer a revelação de Deus. E a Bíblia nos diz então que Ezequiel se colocou de pé. E naquela época, o povo se encontrava em cativo. O povo se encontrava na escravidão. Deixa eu te dar uma palavra profética. Levanta a tua cabeça. Não se preocupe pelos teus problemas, pelas tuas lutas, porque Deus te tirou do Egito. Deus ele te libertou. Deus ele te salvou. Mas agora você entende que você tem que fazer discípulo, que você tem que ir atrás daqueles que estão morrendo, até daqueles que não conhecem o mesmo Deus que a qual você conhece. Você tem que entender e
Você quer ver o inferno estremecer? Porque fique e exalta o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que Ezequias está alegre e feliz. Mas aí passou alguns tempos. Um homem chamado Senaqueribe. A Bíblia nos diz que esse homem invadiu a cidade. Esse homem invadiu a cidade e começou a pegar todas as cidades ao redor de Judá. A Bíblia nos diz que ele, Senaqueribe, começou a dominar a cidade. Quando Ezequias ficou sabendo, a Bíblia nos diz que ele até deu oferta a Senaqueribe, deu ouro. Mas depois ele começou a entender, depois ele começou a compreender que era um inimigo que estava tentando tomar a cidade dele. E a Bíblia nos diz então que Ezequias, ele foi fazer uma oração. Ezequias então ele começa a louvar e exaltar o nome do Senhor, e entrar em oração com o Senhor. Ele começou a ter uma intimidade, e ele começou a dizer: não, aconteceu que Ezequias, sendo ouvido, rasgou as tuas vestes e cobriu um pano de saco em toda a casa do Senhor. Então enviou Elequim, o mordomo do Sebedá, o escrivão e o ancião, sacerdote coberto de pano, ao profeta Isaías. E aí ele pediu um conselho para o profeta. O profeta Isaías, já lá um homem cheio da autoridade de Deus, diz: pode botar e ficar em paz, porque o Deus que ele está afrontando, Deus, ele vai determinar a tua vitória sobre a vida do teu inimigo. Ezequias ele preocupado, Ezequias ele estava preocupado, mas o que me chama a atenção é que Ezequias estava orando. Ezequias em todo momento ele estava consultando a Deus. Quem sabe o inimigo está tentando invadir a tua casa, tentando invadir a tua cidade, e você não sabe o que vai fazer, não sabe o que tem que fazer. Mas é como diz a oração, ela muda o propósito de Deus. A oração ela tem um defeito. Ezequias ele orou. Quando ele percebeu que o teu inimigo ia tomar, quando ele percebeu que o adversário ia querer acabar com ele se levantou em oração. Ele começou a ter um propósito com o Senhor. A Bíblia nos diz então que Senaqueribe, intimidando Ezequias, e Ezequias estava revoltado, porque não aceitava que aquele homem com os teus planos invadisse Judá. Ele orou, consultou o profeta Isaías. O profeta Isaías declarou a ele a vitória. O profeta o porta-voz, o profeta é aquele que tem intimidade com o Senhor, o profeta é aquele que chega diante do trono do Senhor, o profeta é aquele que ouve a voz do Senhor, o profeta é aquele que tem visão do Senhor, o profeta é aquele que obedece ao Senhor, o profeta é aquele que anda no deserto dando glória ao Senhor, o profeta é aquele que se separa para o Senhor, o profeta é aquele que chuta a cabeça, a cara de Satanás e diz: olha aqui, eu vou descer, porque o Senhor dos Exércitos é comigo. Não deixe o inimigo intimidar a tua vida, não, igreja. Não deixe o inimigo de intimidar a tua vida, não. O propósito de Satanás é de colocar você numa situação de luta, para tirar você do foco da oração, do foco da intimidade, da obediência, e tirar você do trono que Deus te colocou. Cada cadeira que se encontra aí é um trono. Você está montado no trono do Senhor. O Senhor ungiu o trono. O Senhor ele colocou algo especial na tua vida. Essa é a cadeira e é um trono. Cada um de vocês está com um trono sentado. A Bíblia nos diz então que Senaqueribe, quando ele tentou invadir, ajudar, tentou intimidar Ezequias, a Bíblia nos diz então que Deus ele foi lá e consumiu Ezequias. Ele consumiu, desculpa, Senaqueribe. E com ele mais 185 mil homens. Deus ele nunca vai permitir que o adversário
Senhor. E nem portanto ele deixou de ser jogado na prisão, num calabouço, numa situação complicada. A Bíblia nos diz que em todo momento o Senhor estava com ele. A Bíblia nos diz que em todo momento Jeremias nunca esteve sozinho. Nós devemos aprender que luta nós vamos ter, batalha nós vamos ter, mas devemos preparar a casa do Senhor. O que me chama interessante na palavra do Senhor é que Ezequias ele estabeleceu a casa do Senhor. Ele colocou a casa em ordem. Ele deixou tudo conforme a vontade do Senhor. Ele colocou os levitas, os sacerdotes, nos seus devidos lugares. Deus se agradou, mas se passou algum dia, algum tempo, a Bíblia nos diz que Ezequias adoeceu. A Bíblia nos diz que Ezequias não conseguia levantar-se, ele estava deitado numa cama. E a Bíblia nos diz que Deus olhou para Ezequias. Quem sabe Deus falou: vou recolher este homem. Ele já trabalhou, ele já fez a minha obra. Profeta vai lá e avisa. Profeta vai lá e chega diante dele. A Bíblia nos diz então que na situação que Ezequias se encontrava, ele começou a ter uma intimidade com o Senhor. Ele começou a ter um relacionamento com o Senhor. Muitas das vezes a situação espiritual ela quer nos prender. Muitas vezes nós estamos quase morrendo, porque muitas das vezes, quando não tomamos contas, quando nos relatamos, acabamos ficando fracos. Eu pergunto para você: será que quando você chega em tua casa você tem orado? Será que quando você chega em tua casa de madrugada você ora? Quantas vezes você está jejuando? Quantas vezes você está consagrando? Quantas vezes você pega a Bíblia para ler? Quantas vezes você está ali no Pentecostes com o Senhor? Se você for olhar, isso é uma morte espiritual. Eita Deus, aleluia. Ezequias estava morrendo. Outra hora você fazia tudo. Outra hora você evangelizava. Outra hora você pregava. Outra hora você fazia a obra do Senhor. Mas chega um momento que você olha e começa a falar: a pior coisa do ser humano é a morte espiritual. Eita Deus. A pior coisa da igreja é a morte espiritual. A pior dor do homem é depender do profeta ou da liderança para sentir a presença do Senhor. Essa é uma pior situação do homem. Porque vejamos que Ezequiel estava vindo uma enfermidade. Não que eu estou dizendo que ele estava morrendo espiritualmente, mas quero trazer uma missão para você espiritual. Ezequias estabeleceu, Ezequias, ele venceu 185 inimigos. Ezequias colocou a casa do Senhor em ordem, fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. E quando foi uma situação, Ezequias adoeceu. Eu olho para a situação do homem, o homem que estava fazendo a obra do Senhor, o homem que estava fazendo o querer do Senhor, e de uma hora para outra ele vai para a cama, e ali ele começa a sofrer, ele começa aí a estar numa situação complicada. E quando Deus ele vai ali, através do profeta, tem situação que quando nós passamos, estamos esperando o profeta bater na nossa porta. Meu Deus, aleluia. Estamos esperando um líder, um obreiro bater na nossa porta. E cada dia que vai passando, a dor vai se passando, vai aumentando. Cada dia que vai passando, aí as forças vão se perdendo.
está acontecendo, precisa ainda na tua posição. Quando Ezequias olhou para a parede e começou a ter intimidade com o Senhor, Ezequias começou a dizer a intimidade, a obra que ele tem feito com o Senhor. Ezequias me tinha relatado toda a grandeza diante da presença do Senhor. Deus tinha um propósito de levar a vida de Ezequias. Deus mandou um profeta lá e recolhe ele. Mas Deus não olhou para a oração dele e diz: olha céu, eu estou se agradando pela oração dele. Olha a oração de Ezequias, ele foi renovado, ele foi restabelecido. Deus nessa noite está dizendo: cadê a tua oração? Ele quer te levantar nessa noite, ele quer te levantar, ele quer ver a tua oração, ele quer ver a tua intimidade. Pode ter a oração do Senhor, quer mudar a situação da tua vida. Então obedeça a palavra do Senhor. Siga a palavra do Senhor. Não sai de dentro da igreja com o problema que você trouxe. Não leve ele de fora. Muitas vezes o espírito da frieza tira a atenção do homem e da mulher. Tira a atenção do desejo do homem lá. Tira o desejo do homem consagrar. Só que sabemos que se não tiver oração, se não tiver consagração, não vai mudar, não vai girar nada. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando ele ensinou os seus discípulos, é uma coisa muito interessante que ele, quando ele preparou os seus 12 discípulos, ele começou a ensinar. É uma coisa ele dizer: ei, olha para mim aqui vocês e seja imitador de mim. Fica observando, vai aprendendo, porque vai chegar uma hora que eu não vou estar aqui do lado de vocês, vou estar sentado lá no meu trono. Vai chegar uma hora que eu não vou estar aqui, porque eu vou ter que cumprir a palavra do Senhor, vou ter que cumprir essa escritura, vou ter que cumprir a obediência ao Pai. Aí os discípulos tinham todo o privilégio de aprender. Jesus ensinou a expulsar demônio e diz que demônio só sai com jejum e oração. Aí muitas das vezes o crente passa uma luta e não está entendendo. Tu está jejuando para cortar a casca do diabo, tu está orando, tu está obedecendo a palavra do Senhor. Aí Jesus ensina o dom de curar, o dom de libertar, o dom de dar vida, o dom de milagre. Você tem colocado esse dom em tuas mãos. Uma das piores coisas que o homem sofre é quando ele quer pegar os milagres da Bíblia. Sabe por quê? Porque a igreja do dia de hoje não acredita mais nos milagres de Jesus, mas ele está aqui e hoje ele vai fazer milagre em tua vida. Hoje ele vai te levantar, hoje ele vai te levantar. Quando você começa a pegar que Jesus levantou paralítico, sabe por que não acontecem as coisas? Porque não crê, não acreditam. As pessoas não acreditam. Deus, aleluia, Do Senhor. Mas eu creio que nessa igreja, no meio desse povo, tem aqui pessoas que acreditam no milagre do Senhor. O milagre vai ser sobre a tua vida. Oh, aleluia, Senhor, Pai, exaltado é o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Quem sabe você entrou dentro deste lugar. Quem sabe você não conseguiu nem dobrar os teus joelhos, nem ter uma intimidade de uma oração. Quem sabe você que jurou o Senhor. Nessa noite, o Espírito Santo, ele vai ensinar você a entrar na posição. Ele vai te ensinar assim, é na intimidade, é na intimidade, é na intimidade. Eu aprendi uma coisa sobre a minha vida. O pouco tempo que eu estou no Evangelho, o bandido, quando ele pega uma nova livro, vamos dizer aí, ele se acha todo poderoso, apavora todo mundo. Ele fala: ninguém
que o homem ele luta em toda situação, o homem ele luta para aquilo, e quando isso, muitas das vezes, eu e você não está lutando pela obra do Senhor, não está fazendo a obra do Senhor. Quantos aqui eram traficantes? Quantos aqui andavam numa vida desgraçada? E hoje, nem folheto vai entregar no meio da rua. Meu Deus, aleluia. Quantos aqui batiam o peito e diziam: vou defender a biqueira? Eu não tenho medo de falar, não. Eu não tenho medo de falar a realidade da foto que eu vi de lá. E eu tenho que pegar o que eu vivi. Quantas e quantas batem no peito deles? Aqui ninguém vai invadir, aqui ninguém vai tomar. E a casa do Senhor, você tem guardado, você tem cuidado, você tem estabelecido. E o teu tempo, que você é o tempo do Espírito Santo, tem cuidado do teu tempo. Eu e você é o templo do Espírito Santo de Deus. É a morada de Deus. E a morada de Deus tem que dar santidade, tem que estar sem nada que desagrada a Deus. E muitas das vezes nós deixamos entrar algo que desagrada a Deus, algo que impede, algo que Deus não se agrada. Muitas das vezes não vestimos na situação. E quando vamos para defender a obra do Senhor, tanta luta que estamos passando, dificuldade, a reclamação do diabo sobre as nossas vidas, e queremos recuar, queremos deixar de lado. Asaf, ele colocou a comparação sobre isso. Asaf começou a dizer a Deus: Senhor, eu vejo que os ímpios são mais abençoados do que eu. Eu estou aqui no sofrimento, eu estou aqui, olha, Senhor, eu tenho certeza de você e estou passando essa situação. Não faça essa oração, não, dizendo para Deus: fulano é melhor do que eu, fulano é usado melhor do que eu estou nessa situação. Você quer ser usado? Abra a tua boca e começa a buscar o Senhor. Você quer ser usado? Faça a dificuldade, está dificultando a vida. Para finalizar, Deus está despertando o teu povo, para o teu povo se preparar com a arma do Senhor. O livro de Efésios diz que a arma tem a arma, o escudo, a espada, o capacete. Mas em seguida o versículo diz que devemos lutar não contra a carne, mas sim contra as potestades que habitam no lugar celestiais. Aleluia, Jesus. O diabo ele entra no lugar celestiais para tentar tirar você do foco da palavra, do foco da oração, do foco da intimidade. Olha que igreja, não seja apenas esperar o profeta, tenha intimidade com o Senhor, ouve a voz do Senhor, contempla a grandeza do Senhor. Deus quer te mostrar a grandeza, Deus quer te levantar e despertar você desse sono. Vai lá, Isaías, volta lá e vai dizer para Ezequias que ele não vai mais morrer. Vai lá e diz para ele que eu vou acrescentar mais alguns anos na vida dele. Quantas oportunidades Deus me dá para mim e para você? Quando erramos, quando vacilamos, e aí numa humilde oração, aí o Senhor diz: opa, peraí, essa oração está vindo sincera, essa oração ela está vindo sincera aos meus ouvidos. E aí Deus diz: epa, peraí, vou purificar, vou lavar e vou remir, e vou levantar. Aí o homem levanta, ele resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ele. A glória do Senhor vem nascendo sobre ti, igreja. A glória do Senhor vem resplandecendo sobre ti, igreja. Recebe a glória do Senhor, recebe a glória do Senhor. Vamos se colocar de pé. A palavra de Deus, ela é fiel. Ela é a prova que está no cumprimento da profecia e no livramento de Judá. Deus honrou a nação do justo Ezequias. Diz a Bíblia que na mesma noite, o poderoso do exército de Senaqueribe, com mais de 35.000 homens, foi ferido pelo anjo do Senhor. Deus, ele tem anjo que ele seleciona para batalhar sobre a tua vida. Entenda uma coisa: Daniel estava numa campanha de oração.
questão de uma intimidade com o Senhor. Mas aquela luta se encontrava travada. Aquela luta, a vitória dele não andava. Aí a Bíblia diz que o anjo vem diante da presença de Daniel e diz: ei, Daniel, sabe por que eu vi? Porque eu ouvi as tuas palavras. Deus, ele quer ouvir a palavra da igreja nessa noite. Deus, ele quer ouvir a tua palavra nessa noite. Quer mudança, quer situação mudada. Então começa a ouvir a voz do Senhor e começa a ter intimidade com o Senhor. Fecha os teus olhos, começa a deixar os teus olhos e começa a ter intimidade com o Senhor. Começa a ter intimidade, mas ter intimidade. Se você não tem intimidade com o Senhor, se você não obedecer a palavra do Senhor, do modo que você entrou, você vai sair. Sabe por quê? Porque Deus, ele só vai fazer quando você fazer como Ezequiel, se colocar de pé, deixar o Espírito Santo te levantar para ter grande mudança. Apresenta a tua situação nessa noite. Apresenta o teu problema nessa noite ao Senhor. O nosso Deus, ele não é homem para que minta. O nosso Deus, ele não tem, ele tem ouvido. Nosso Deus, ele não é surdo. O nosso Deus, ele tem boca para responder. Mas o que eu quero colocar para você nessa noite aqui é que Deus está colocando de mim, de você, intimidade. Nós estamos deitados numa cama e Ele só vai me ouvir, Ele só vai abrir a tua boca quando nós virar para o lado e começar a desprezar tudo para Ele. Tem aliança quebrada aqui dentro. Deus está me dizendo que tem crente com aliança quebrada aqui nessa noite. Ele quer renovar a aliança, renova a tua aliança com o Senhor. Renova, porque aquele que Ele te deu, Ele não toma. Aquele que Ele te deu, Ele não vai estacionar, mas você estacionou. Então renova a aliança com o Senhor aqui nessa noite. Tem pessoas que estão morrendo porque não estão em todo tempo. Tem pessoas que estão ficando fracas porque não estão obedecendo os teus líderes. Tem pessoas que estão morrendo. Eu e você temos que aprender uma coisa. Temos que ficar na posição que o Senhor nos colocou. Deus nos colocou numa posição, é nela que queremos que ficar. E o Senhor manda, Ele quer passar daquilo que Deus colocou. Eu quero fazer uma oração com você. Feche os teus olhos. Aqueles que Deus falou, aquele que você sentiu, vem aqui à frente. Você que necessita que a palavra, que o culto falou contigo, vem aqui na frente. Você que se encontra muito espiritual, não estou acusando ninguém. Eu estou pegando a palavra do Senhor. Eu não estou trazendo meu irmão, mas estou trazendo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Porque eu tenho pagado o preço por causa do modo que Deus tem me usado e eu tenho negado. A situação que Deus me colocou para fazer, Ele não tem feito. Vem aqui à frente, você que precisa. Vem aqui à frente, tem muita gente. Deus, Ele me mostra bastante gente aqui. Será que quando você chegar em casa, você vai chegar pulando e livrando com o culto dessa noite? Será que você vai tomar posse do culto dessa noite? E dizer, foi um culto verdadeiro. Porque Deus, Ele fala, Deus, Ele relata, Deus não começa o que você coloca o pé da igreja. Mas quantas pessoas não puderam ouvir, como Estevão estava pegando, e a Bíblia diz que quando Estevão anunciava a palavra do Senhor, as pessoas não estavam ouvindo. Sabe por que não estavam? Porque não suportavam o poder da glória do Senhor. Quando as pessoas estão selecionando meu inimigo, mandam para ouvido, mandam ouvir a palavra do Senhor, e quando sai, não tome posse da tua vitória. Feche os teus olhos. Ora, Deus, apresenta ao Senhor a situação que você se encontra. Deus querido e Deus maravilhoso, Pai, neste momento, meu Deus querido, eu quero te apresentar, Senhor glorioso, Deus do teu povo. Que neste momento, meu Pai querido, se encontra, meu Pai querido, aqui, Deus, à frente, para receber, meu Deus querido, uma oração, meu Deus. Pai, a tua palavra foi pregada, meu Deus querido, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Mas agora eu te peço, meu Deus querido, que o Senhor conclua a tua palavra, meu Pai querido. Que o Senhor possa plantar, meu Pai querido, nessa noite, o fruto do Senhor. Pai
carne dos ossos secos, meu Deus. Nessa noite, meu Pai querido, conclui, meu Deus, a tua vitória. A tua, meu Pai querido, bênção, Senhor glorioso Deus. Sobre o teu povo, meu Pai maravilhoso Deus. Oh, Deus. Ah, Pai querido, vai louvando, vai glorificando, exaltando o nome do Senhor. Você que já tem a certeza que você não precisa mais da palavra, que não precisa da oração. Então glorifica Deus. Isso me faz ver que você está vitorioso. Isso me faz ver que você está glorificado. Aleluia. Nesse momento, comece a glorificar o Senhor. Comece a exaltar o nome do Senhor. Receba a tua vitória, Cristo. Receba a tua bênção. Receba a tua vitória nessa noite. Porque o Espírito Santo, Ele tocou em tua vida nessa noite. Ele te levantou. Aleluia. Chorando, exaltando o nome do Senhor. Ah, glorioso Deus. A Deus da glória, Deus da minha vida. Que o Senhor possa, meu Deus querido, continuar concluindo a tua vitória, meu Deus. Sobre o teu povo, meu Pai querido. Oh, Deus da glória, Deus da minha vida. Pai de rumo, meu Deus querido. O inimigo, meu Pai, está tentando invadir, meu Deus querido, os meus vizinhos. Oh, Papai querido, naquela época, meu Deus, foi meu Pai invadir a cidade. Vizinho de Judas, meu Deus. Papai de Judá, Senhor glorioso Deus. E nessa noite, meu Deus, cada pessoa, meu Deus, que se encontra aqui é o meu vizinho, é a cidade que passa por comer. Então, meu Pai, ele comigo, meu Deus querido, a queda do adversário, a queda do inimigo, meu Pai querido. Tanto, meu Deus querido, como fosse que 80, 200 mil, 4 mil, mas deixa comigo, meu Pai querido. Quero ver a queda do adversário, a queda dos demônios, meu Pai querido. A que meu povo, meu Pai, possa, meu Deus querido, a Senhor, meu Pai, renovar. Esta manhã chega no momento, a cada instante, meu Deus querido. Deus, a batalha da cruz de Deus, que o Senhor possa, meu Pai querido, concluir a grandeza, meu Deus querido, do Senhor nessa noite, meu Pai, porque a exposição não vai pegar, meu Deus querido, a minha palavra, não vai fazer a minha palavra, mas para fazer cumprir toda a vontade, meu Deus querido, sobre a minha vida, meu Pai querido. Então o teu propósito, a tua autoridade, meu Pai querido, seja manifestada nos 4 cantos dessa igreja, meu Pai querido, que a palavra do Senhor não só como foi, meu Pai querido, a pregação dessa noite, mas na primeira palavra, meu Pai querido, do não for, meu Pai, que o Senhor possa concluir sobre a vida da tua igreja, meu Pai querido. Oh, Deus querido, Deus maravilhoso, que você possa louvar, glorificar o nome do Senhor. Louva o Senhor com as palmas aí, glorifica o nome do Senhor. Oh, Jesus. Igreja, que você possa receber a palavra do Senhor e que você possa tomar posse na palavra do Senhor. A Bíblia diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz à igreja.